Só um pouquinho. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Unidas Integra. É um evento importante para a gente da Unidas, porque é um evento que traz o case das nossas filiadas, das operadoras. Então, assim, esse momento de compartilhamento de boas práticas é algo que a gente prima muito na Unidas. A gente fica muito feliz quando a gente vê ações, projetos, ideias, cases inovadores das nossas operadoras. A gente tem vivido tempos desafiadores na saúde, como todos nós sabemos. A gente tem batalhado muito para essa questão do custo ideal. São temas que estão na agenda de todos nós, a questão da qualidade mínima aceitável da saúde que os nossos beneficiários e que nós, como usuários, também merecemos. A questão do acesso, da qualidade. Então, assim, trazer para esse Unidas Integra o case da Casa Embrapa, que é voltado para a questão da auditoria especializada, para a redução do alto custo, é algo importante que vocês vivem no dia a dia de suas operadoras. E aí eu queria já agradecer muito a nossa afiliada por ter trazido o case, que é a Casa Embrapa, e agradecer muito em nome da diretoria da Unidas, em especial a doutora Rita Villanova, que é uma amiga querida, uma profissional que eu admiro muito. Obrigado, doutora Rita, por estar aqui conosco, compartilhando a experiência de vocês. Agradeço em nome de todas as filiadas. A Andréa também, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma querida, uma profissional muito reconhecida no mercado. Andréa, obrigado aí pelo compartilhamento também da sua experiência conosco aqui. Eu venho mais fazer as honras da casa, agradecer a elas, o palco é delas, a apresentação vai ser das duas. Eu vou ficar aqui assistindo e obrigado mesmo em nome da diretoria, mais uma vez, por estarem aqui conosco. É com vocês. Obrigado. Opa, obrigada. É um prazer estar aqui com a doutora Rita também. Leandro, agradeço você e a diretoria da Unidas pelo convite, pela oportunidade, realmente é uma honra estar aqui. Eu vou compartilhar a apresentação, nós dividimos da seguinte forma: eu vou primeiro contextualizar sobre a questão de como fazer uma gestão estratégica, e em seguida a doutora Rita vai colocar aí sobre o case, né, sobre alguns números, alguns exemplos, e com certeza toda a realidade ali da Casa Embrapa. Deixa eu compartilhar. Botar em modo apresentação. Prontinho. Bom, falando um pouquinho sobre a auditoria especializada para a redução do alto custo, tá? Bom, primeira coisa, o objetivo nosso é apresentar exatamente um case de sucesso que vai ser colocado pela doutora Rita em relação à redução dos custos, mas o mais importante é melhorar a confiança do beneficiário. Não adianta só reduzir custo se a gente não mantiver a qualidade da assistência, e principalmente a gente percebe que isso existe, está no sangue das autogestões, né? Essa qualidade que o beneficiário nem é beneficiário, muitas vezes é o associado, né? E com isso a valorização dele é muito grande. Bom, falando um pouquinho sobre o mapa assistencial, né? A gente sabe aí que houve essa mudança aí por conta da pandemia em relação à queda de beneficiários, como também de 2020 para 2019 houve uma queda relacionada aos procedimentos, à sinistralidade. Mas essa queda, a gente sabe muito bem que vai vir coisa por aí, né? Então, isso até levou a ANS a tomar a decisão do deflator, que, na minha visão, não é o momento, até porque a gente sabe que esse dinheiro parado, ele tem aí uma grande demanda reprimida, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, já estudos que existem internacionais sobre isso. A queda não foi só no Brasil, e sim no mundo inteiro, né? Então, aqui, mais uma vez, mostrando que a produção assistenciais, conforme dados da ANS, ainda não saiu fechado os dados de 2021, e sim apenas alguns dados, né? Essa queda da produção assistencial. Aqui a gente já vai para números, né? Então, a gente fazendo desde 2015 até 2020, a gente vê quanto que se gastou com consultas médicas, quanto se gastou com exames complementares, terapias e internação. Mas o nosso foco não é nem assim, o paciente não ter acesso ao serviço de saúde, muito pelo contrário, ele tem que ter acesso ao serviço de saúde. A questão nossa vamos dar o tratamento certo para o paciente certo,
no médico certo e se envolver material certo da mesma forma, né? E também não dar o tratamento do paciente que não necessita. E mais do que isso, a redução dos desperdícios, que isso é algo que tem muito presente ainda dentro do sistema de saúde como um todo, tanto da saúde suplementar quanto da saúde pública. Aqui mostrando em termos de percentual, né? A evolução de procedimentos, então isso mais uma vez retrata a queda que nós tivemos em 2020. Quando a gente abre um pouquinho esse leque, a gente vai, assim, tipos de procedimentos, então a gente vê que a fratura de fêmur, a revisão de artroplastia, consulta de cardiologia, marca-passo, CDI. Aqui, a gente pegou os dados que tem muito a ver com a realidade da Casa Embrapa, com a população da Casa Embrapa, mas a gente vai abrir esses dados relacionados à saúde suplementar como um todo, né? Então, a gente teve esse número, né, de intervenções relacionadas a esses procedimentos. Fazendo mais ampliado, né, a gente vê que a parte clínica, ela superou a parte cirúrgica e muitas vezes está relacionada aí com a pandemia. E aqui a gente já abre os dados mais gerais, né, então a gente vê também dentro da nossa curva a cirurgia bariátrica, e a tendência agora, em 2022, se fala muito nesse aumento de volume da cirurgia bariátrica, como demais procedimentos, como também de ortopedia, coluna, cardíacas, entre outros. Bom, o que eu falei para vocês? Em 2020, todo mundo falou assim, as operadoras respiraram, houve uma queda? Não. Houve uma queda? Houve. Mas os procedimentos que tiveram, também tiveram procedimentos que a gente vai ver mais na frente, quando a doutora Rita apresentar, com excesso de solicitações, com materiais em excessos, com procedimentos ainda nem indicados, muito invasivos, que poderiam ser feitos procedimentos menos invasivos. E aqui é um estudo publicado pelo Reino Unido, já falando dessa demanda reprimida. Então, pegando só trauma, ortopedia e bucomaxilo, se percebe que há, sim, uma demanda reprimida muito grande. No Brasil, não vai ser diferente. Pegando dados já de 2021, a gente já vê ali até setembro de 2021 que já começou aquela queda que teve em 2020, que vocês olham aqui nesse gráfico, já começou a aumentar em 2021. Então, isso é uma tendência, né? De 2022, existe um risco muito grande da operação assistencial, do custo assistencial, ultrapassar a receita. E aí, sim, a necessidade de fazer essa gestão estratégica de uma auditoria especializada para que possa atender bem o paciente e controlando essa sinistralidade. Uma coisa que eu sempre falo muito os magistrados, quando eu dou muitas aulas relacionadas a isso para os magistrados, e eu sempre coloco para eles dessa forma: não adianta achar que a saúde suplementar pode pagar tudo. O nome já diz, saúde suplementar. Ela está suplementando o atendimento que o Sistema Único de Saúde não tem capacidade de atender. Se eu for perder vidas da saúde suplementar, eu estou transferindo essas vidas para o Sistema Único de Saúde, que também já está estagnado, que já precisa ser reinventado. E eu sempre coloco para eles, e não é porque eu estou no evento da Unidas, eu falo isso em qualquer evento, que eles têm que ter mais cuidado ainda na hora que eles vão definir uma liminar para uma autogestão. Porque a autogestão, ela não tem nenhum lucro. Ela simplesmente existe para manter a saúde dos seus associados. Então, normalmente, o beneficiário associado à autogestão, dificilmente ele tem condições de ir para um plano de mercado, condições financeiras, ou até mesmo porque o plano de mercado não quer aceitar, porque são pacientes idosos com múltiplas comorbidades. Então, é sempre importante mostrar esse diferencial. E aí nós temos o principal de tudo aí, que são os nossos pacientes, são os beneficiários, e que eles não têm mais como sangrar eles, né? A gente tem as coparticipações, os altos custos da saúde, principalmente com a entrada de novas tecnologias, entrou o novo hall aí, e acredito que todos vocês tiveram esse impacto. No novo hall entrou exatamente das cirurgias endoscópicas. Simplesmente começou a surgir cirurgia endoscópica do além. Toda hora uma nova cirurgia endoscópica. Gente, a cirurgia endoscópica, ela tem o mesmo resultado em termos de benefício clínico, desfecho clínico, que uma cirurgia aberta. O mesmo resultado. Isso medicina baseada em evidência. Só que no Brasil ela tem um custo muito maior.
diferente de outros. Na Coreia, o custo não muda muito, mas no Brasil, o custo é muito maior. Só que, de repente, houve uma febre. Materiais que sempre foram reprocessados, que são equipamentos que querem usar material descartável, e isso tudo vai agregando o aumento do custo essencial. O cenário também é complexo, porque a gente tem aí os clientes, os beneficiários, os associados, que eles entendem o seguinte: eu contribuo para pagar o meu plano de saúde, então eu tenho que usar e eu tenho direito a tudo. E aí vem a questão da contratualização, que é uma outra dificuldade que a gente está sempre tendo que enfrentar. O fornecedor, que está sempre dizendo que a tecnologia dele é melhor e sempre vem com um custo muito agregado. Isso aconteceu exemplificando, né, que a TAV entrou no rol agora, dia 1º de abril, né, do ano passado, né, entrou no rol e quando ela entrou no Brasil, que foi em 2008, ela entrou com um custo muito elevado. Toda tecnologia entra com custo elevado. Por quê? Tem investimento da curva de aprendizado, dos médicos. Eu lembro, nessa época, que chegava a custar 180 mil só a válvula. Hoje a válvula já está em torno de 80 mil, 90 mil. Então, há esse declínio. A mesma coisa aconteceu com os estentes coronários farmacológicos, que era um preço de um carro zero. Depois chegou a 2034 no SUS, e agora saiu uma nova publicação do SUS, que ele vai de R$ 830 um stent farmacológico coronário. Não sei se alguém vai pagar, vai vender, mas é a nova publicação que saiu agora há pouco tempo, tem 30 dias. Aí nós temos as agências reguladoras, tanto a Anvisa com a ANS, e o profissional de saúde e os prestadores, né? Que são, o profissional de saúde é o dono da caneta, e os hospitais, né? Claro, os hospitais, que é outra questão, que a gente tem aí as taxas de comercialização, a dificuldade, muitas vezes, de faturamento direto, a dificuldade do pagamento dos pacotes, entre outras questões. Então, falando um pouquinho do mercado da saúde suplementar, né, a gente tem várias questões que fazem com que a nossa gestão tenha que ser alterada de uma forma mais estratégica, com uma auditoria especializada. Por quê? A nomenclatura não tem padrão, quando a gente fala especificamente de OPME. Não tem critério também para inserção de um produto para a saúde. É assim, tem Anvisa, então pode usar. Até porque o papel da Anvisa é verificar exatamente se o produto é seguro, mas ele não vai dentro dos resultados do desfecho clínico, ele vê a segurança. E eles aceitam, a gente chama de registro K, que é o seguinte: se eu tenho um produto com a mesma característica de outra marca, eu não preciso fazer estudo para ele, eu posso considerar o mesmo estudo do que já foi aprovado. A estrutura de custos do produto para a saúde também a gente não conhece. O setor de saúde do Brasil também a gente não tem nada regulamentado, e falhas no mercado, assimetria de informação, o modelo de remuneração que ainda não se evoluiu tanto, existem vários trabalhos, a falta da existência da promoção da saúde, a dificuldade até do próprio beneficiário entender: por que eu não posso ir no especialista direto? Por que eu não posso, eu tenho que ir no meu médico generalista, né, entre aspas, e ele me encaminhar para o especialista? Ele tem a dificuldade de enxergar que vai ser muito melhor para ele do que ir direto para o especialista, que vai fazer vários exames invasivos, e muitas vezes é algo que pode ser solucionado apenas com um tratamento clínico muito bem realizado. E aí a gente vai ao encontro do valor em saúde, né? A gente não pode deixar disso, né? Quando a gente faz qualquer tipo de mudança da gestão, a gente tem que estar focado nesse valor em saúde, que é justamente a relação entre os resultados que importam para o paciente, né? E o custo para atingir esse resultado. Então, eu preciso trabalhar nesse custo? Preciso. Será que esse novo procedimento que entrou, ele faz o mesmo resultado, só que ele é 3 vezes maior? Qual é o risco para o paciente? Então, aumentar a qualidade dos atendimentos e reduzir o desperdício. Então, esse é o foco de uma gestão estratégica, né? E com isso, no final, o paciente vai ter a sua melhor experiência, né? A gente fala muito sobre a trajetória do paciente, né? Então, desfecho clínico dividido pelo custo da assistência. Isso é valor em saúde. E a OMS, ela fala sobre o completo bem-estar físico, mental e social dos pacientes. Os desafios, quando a gente fala de mudar esse modelo de gestão, né? Primeiro, as pessoas estão vivendo mais, né? E com certeza isso é muito bom, né? Aumentando, se a gente olhar a pirâmide atual, a pirâmide agora está bem diferente, a gente tem ali a população acima de 30 anos, até os 59 anos já maior, né? Já sobrepondo.
Com isso, surgem novos procedimentos e novas tecnologias. A TAV foi uma das tecnologias que vieram para atender esse nicho de mercado de pacientes acima de 75 anos, algo que não se tinha antes. Acesso à informação, as pessoas entram lá no Dr. Google e elas estão cada vez mais exigentes e conscientes dos seus direitos, sendo que nem sempre a informação que ela vai pegar lá é a informação mais correta. Por isso a necessidade dessa aproximação, e isso eu sei que a Os Autogestantes faz muito bem, de ter lá o contato maior com o seu associado, com o seu beneficiário. Para quê? Para quando esse paciente tiver acesso às novas descobertas, saber, será que isso é o melhor para mim ou não é o melhor para mim? Aí nós temos as benditas notificações de intermediação preliminar, que é ruim, mas não é o fim do mundo. Ainda existe a política em algumas operadoras de saúde, que chegou a NIP, libera, e não funciona. A NIP, ela é defensável, e digo para vocês que na grande maioria das vezes é defensável. É ruim ter NIP? É péssimo. Por quê? Porque eu estou, querendo ou não, eu estou levando um ponto ruim, mesmo não sendo pertinente, que é uma política que ainda não mudou. Mas se a gente libera cada vez que tem NIP, é como se eu estivesse assumindo o meu erro, e mais do que isso, os pacientes se comunicam. Eles começam a falar, vou entrar com NIP, o próprio médico, entra com NIP que eles liberam, entra com NIP que libera. Não é o melhor dos mundos, porque não significa que liberar vai ser o melhor tratamento para esse paciente. E a judicialização da saúde, que é algo que a gente tem visto aí, tem alguns jurídicos, né, nessa área eu tenho tido bastante contato, que eles ainda são muito, estão evoluindo muito para trabalhar com medicina baseada em evidência, para antes de deferir uma liminar, ouvir os dois lados, mas não é uma realidade nacional. É algo que tem mudado de forma gradativa, mas ainda temos alguns problemas relacionados a isso. Não sou contra a judicialização, eu sou contra a má judicialização. Algumas ações necessárias, né? Uso racional e sistêmico dos recursos a partir da aplicação de inteligência de dados. Então, eu preciso entender qual que é o meu problema. Onde que eu estou tendo um ralo aberto, que eu estou tendo desperdício? Que tipo de ação eu posso fazer? Criação de protocolos, avaliar a pertinência de cada caso. A gente não pode jogar cada caso num bolo. De tantos mil eu libero tudo. Até 10 mil, não. Vai um administrativo e olha. Não, eu costumo dizer, de grão em grão, a galinha enche o papo, e é verdade. Então, é importante olhar se realmente, independente da questão financeira, se realmente o paciente precisa daquele procedimento, né? Integração com os prestadores, medição de resultados, indicadores. Quantas revisões de quadril eu tenho na minha operadora? Quantas restenose intra-estente? Então, isso tudo, você acompanhando, você consegue fazer uma gestão muito mais próxima, avaliar a tecnologia, que é critérios de incorporação de tecnologia em saúde e experiência do paciente durante toda a sua jornada. Então, resumidamente, o papel da auditoria vai exatamente ser esse, né? Eu falo que quem trabalha com auditoria tem que ter uma visão muito ampla e muito detalhista ao mesmo tempo. Porque, além de ele ter que analisar toda a qualidade da assistência prestada, ele precisa manter equilibrado a relação custo-benefício. E aí, quando a gente fala de especialidades, se eu tenho OPME, eu tenho que entender de OPME. Se eu tenho oncológico, eu tenho que entender de oncológico. Se eu tenho nova tecnologia, eu tenho que entender de tecnologia. Eu tenho que conhecer todos os protocolos e todas as diretrizes mais atualizadas. Então, é exatamente esse o papel. Assegurar com que as pessoas que precisam recebam o tratamento e as que não precisam não recebam tratamento. E aí, sim, a necessidade de estar conhecendo todos esses dados para buscar eficiência, efetividade, com a redução de custos, mas sabendo que essa redução de custos é a redução de desperdícios, principalmente. Construir protocolos, analisar evidências. Eu estou exemplificando aqui, porque não é algo que é peculiar da saúde. Nós temos aí os advogados e juízes, quando eles tomam uma decisão, qual é a norma, qual é a regra, é que eles trabalhem com evidências que eles encontram no processo. O controlador de voo, graças a Deus, ele vai trabalhar com o quê? Com radares, para que possam trazer as evidências, mais precisa com foco onde? Na segurança. E na saúde não é diferente. Então, a era do achismo na saúde acabou, ou na minha experiência, eu acho, isso cada vez mais tem se transformado para algo assim real.
baseado o quê? Principalmente na segurança do atendimento prestado ao paciente. Protocolos, a gente tem que estar sempre atualizando com os principais guidelines que existem aí, e aí a gente tem uma outra questão que a gente tem no Brasil, é que muitas vezes o médico faz a especialidade fora, aí tem o guideline europeu, o guideline americano, então é importante juntar todas essas formações para estar criando o quê? Uma discussão técnica, baseada em evidência, baseado, claro que não é só o que está no papel, mas sim a curva de aprendizado, a experiência do cirurgião, do médico que vai fazer a intervenção, conta também, porque não adianta eu ter o melhor protocolo se ele não tem experiência nessa área, então unir essas duas questões. E lembrar, gente, que todos nós somos responsáveis, a responsabilidade solidária é muito clara, então desde a operadora, que está fazendo a gestão da saúde desse paciente, o hospital onde realizou o procedimento, o médico que fez, se tem material, a empresa que forneceu o material ou o medicamento, todos são responsáveis. Então, não existe assim, o paciente tem um dono, existe sim uma responsabilidade solidária entre todas as partes. Algumas ações que são importantes. Mudança de cultura. Então, quando fala, o paciente que ele tem uma doença crônica, ele ir para um tratamento específico para acompanhar, é uma mudança de cultura, porque até então o paciente ele falava assim, eu estou com dor de cabeça, eu vou no neurologista. Eu estou com dor nas pernas, eu vou no vascular. Então, é uma mudança de cultura. Trabalho coletivo entre todos os stakeholders para poder ter um objetivo único. Uma frase que eu achei muito interessante, que eu encontrei em alguns artigos relacionada a desperdício na saúde, e isso acontece no mundo inteiro, cirurgia bem-sucedida não necessariamente é aquela que o paciente preferiria. E a gente sabe que isso acontece. Um exemplo muito grande está relacionado à cirurgia bariátrica. A bariátrica, quando surgiu a técnica da gastrectomia vertical, a técnica de sleeve, por ela não ser desabsortiva e não ter necessidade de complemento vitamínico, muitos pacientes liam a matéria e falavam para o médico, eu quero fazer, mas eu quero fazer essa técnica, eu não quero fazer o bypass. Só que, dependendo do nível de diabetes, esse paciente não vai melhorar das suas doenças crônicas, que é o principal objetivo da bariátrica. E além disso, não está escrito ali naquele artigo que ela tem muito mais risco de fístula esofágica. Então, são essas questões que é um papel importante da operadora que está fazendo a sua gestão em cima da sua carteira, dos seus associados, dos seus beneficiários. Mudança de paradigma, deslocamento do atual ponto de vista dos atores para uma nova perspectiva de negócio de propósito. Querendo ou não, gente, o custo existe, e o custo é finito. Então, por mais que se pense nisso, e o judiciário às vezes tem que pagar. Tratamento para AME, chegou lá um novo medicamento, tratamento é 2 milhões, tem que pagar. Só que a gente tem que lembrar que existe um coletivo aí. Então, não tem como não falar de custo, a gente não pode ser romântico, a gente tem que levar a questão da razão, né? E com o melhor tratamento, eu também não posso deixar o paciente sem tratamento, se ele precisa, mas eu tenho que buscar as opções com que ele possa ser atendido dentro de um custo viável, né? E toda decisão, né, toda mudança requer trabalho e constância de propósito. Então, antes de passar para a doutora Rita, eu só vou falar um pouquinho do fluxo normal. Então, o objetivo é a gente falar da prática, né? A gente falou da teoria, mas o mais importante é mostrar a prática. Aqui falando sobre a própria Casa Embrapa, mas a doutora Rita depois vai falar sobre isso com detalhe. Eu só vou mostrar um caminho feliz e um caminho infeliz, que a gente costuma dizer, né? Então, hoje, na autogestão, a gente tem 150 operadoras de plano de saúde, né? Aqui é o caminho feliz do evento de saúde. O que é o caminho feliz, né? O paciente tem um problema de saúde, ele vai buscar sua rede credenciada, né? E aí o médico vai atender, fazer a anamnese, fazer todo o diagnóstico, e envia o pedido para o médico operadora. Tá tudo ok. Então, já teve essa relação de confiança, teve uma conversa entre eles. Precisa mandar para a auditoria especializada? Claro, porque muitas vezes a operadora nem tem como ter todas as especialidades. Tem um time de analistas para analisar o detalhe. Quando eu falo de analisar o PME, se tem concorrente, equivalência técnica, o que eu posso estar oferecendo, né? Faz o procedimento, aí depois
o paciente vem, faz o procedimento, vai a conta para a operadora, e aí o paciente sai feliz, muito bem, não teve nenhum problema nesse momento. É o caminho harmonioso. Agora, nem sempre acontece isso. Muitas vezes chega a um fator de risco ou um pedido mal feito, recursos escassos, limitação regional de negociações, existem vários riscos de NIP, não tem mais que fazer terapia conservadora, e aí tem risco de intervenção, tem uma quebra de confiança que a gente fala que é o caminho conflituoso. O caminho mais harmonioso para a redução de custos realmente é buscando o bem-estar dos beneficiários, né? Que é o que toda operadora ela quer fazer. E aqui a gente começa os protocolos, tá? Doutora, passa a palavra aí. Seu microfone está fechado. Fechou de novo o microfone. Será que alguém está me mutando? Porque eu não estava me mutando, não. Agora está ok. Tá bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né? É sempre um prazer a gente poder compartilhar e ter um momento para trocar ideias e experiências, né? Eu acho que isso é muito rico, sobretudo dentro de um ecossistema como a Unidas, né? Em que a gente tem autogestões que todas têm problemas muito parecidos, né? Então, quando a gente escuta uma das filiadas trazer um case para a gente, é sempre muito bom, porque vai ao encontro das nossas dores, né? E nos ajuda também a pensar estratégias que possam ser adaptadas para a nossa realidade dentro de cada operador, né? Então, antes nós trouxemos 4 casos que eu considero que são assim bastante ilustrativos, né, do resultado que a gente teve nessa parceria contextualizada para vocês. A Casa Embrapa ela é uma operadora de autogestão de médio porte, né? Atualmente a gente tem em torno de 22.500 vidas, com a característica de ter uma carteira bastante capilarizada. Nós estamos em todo o território nacional, né? A Embrapa, que é a nossa patrocinadora, tem pouco mais de 40 unidades distribuídas no Brasil, e onde tem uma unidade de Embrapa, tem a Casa Embrapa, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma capilaridade muito grande, né? A nossa carteira é uma carteira que está envelhecendo. Hoje, cerca de 50% da nossa carteira já tem acima de 49 anos, né? O que nos faz ter uma atenção maior sobre a questão da gestão de procedimentos, né? Porque a utilização tende a ser maior, né? E nós temos uma estrutura, a nossa sede em Brasília, e nós temos uma estrutura operacional muito enxuta, né? Significa dizer que na auditoria técnica, além de mim, eu conto com 2 médicos auditores, um em cada turno, e conto agora com 3 enfermeiros desde janeiro desse mês, né? Porque antes eram 2 enfermeiros, e 2 funcionários administrativos. E a gente, nessa questão da OPME especificamente, nós trabalhamos em parceria com o setor de autorizações, né, no qual tem, além da supervisora, tem um funcionário administrativo que trabalha dedicado à gestão dos procedimentos com o OPME, né? Então, feita essa contextualização, eu queria explicar para vocês que antes de nós termos fechado esse contrato com a gestão OPME, nós tínhamos um médico que realizava as análises de todos os procedimentos de OPME, e esse funcionário administrativo que fazia cotações, que buscava negociações, né? E com isso nós tínhamos um resultado até razoável, né? Historicamente, a gente tinha em torno de 20% de economia mensal em relação aos processos analisados que envolviam OPME. Mas eu particularmente tinha um desconforto muito grande em relação aos procedimentos cirúrgicos, sobretudo os com material especial, né?
porque muitas vezes nós tínhamos um problema de não conseguir autorizar aquilo que a gente achava que era correto, porque não conseguíamos consenso com o médico, e muitas vezes o prazo se extinguia, e para evitar uma NIP, uma sanção, e até mesmo para atender o usuário, né, garantir assistência, a gente acabava liberando mesmo contrariados, né? Isso especificamente em algumas áreas, mais especificamente, né? Esses 2 auditores que nós temos, assim como eu, nós somos médicos auditores, né? E quem conhece médico auditor, convive com médico auditor, sabe que a gente é ávido por pesquisa, né? Médico auditor vive, respira pesquisa, né? Então, nós pesquisamos protocolos, guidelines, né? A regulamentação, né? Consultamos colegas especialistas, mas, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue ser especialista em tudo, né? Não tem como. Então, nós temos, como a Andréa falou há pouco, né? O auditor ele tem que ter um conhecimento amplo, mas, por outro lado, muitas vezes é exigido dele um conhecimento mais específico, mais focado. E, às vezes, a gente... quer dizer, às vezes não, frequentemente a gente não consegue ter esse conhecimento mais específico sobre todas as áreas do conhecimento médico, né? E uma outra questão é que na Casembrapa nós não temos, o plano da Casembrapa ele não tem segmentação odontológica. Então, nós não temos dentistas no nosso corpo técnico. E isso nos causava também um grande problema em relação às cirurgias de bucomaxilo, né? Eu costumo brincar dizendo que cirurgia de bucomaxilo é um pouco terra de ninguém, porque para tratar uma mesma coisa, cada profissional pede uma técnica diferente, materiais diferentes, e para nós médicos ficava muito complicado a gente discutir de igual para igual, já que não havia realmente essa igualdade, né, com os dentistas solicitantes. E isso nos deu alguns problemas, inclusive algumas NIPs, né? Então, feita essa contextualização, quero apresentar para vocês os números que nós trouxemos, né? Então, nós fizemos um recorte, né, um período de tempo. Nesse período foram 1.092 protocolos finalizados, né? Desses, 6.245 OPMS foram avaliados, sendo que em 801 protocolos houve negociação e em 291 não houve negociação. E o custo evitado desse montante foi de pouco mais de R$2 milhões. André, pode passar, por favor? Pode passar. Como eu disse, então, nós trouxemos 4 casos. O primeiro caso é de uma cirurgia bucomaxilofacial, né? É um pedido de cirurgia para um adolescente de 17 anos, cuja indicação eram elementos retidos, né, com um íntimo contato com o nervo alveolar, ou seja, causando dor, com dilaceração radicular e anquilose. Então, havia realmente um prejuízo funcional, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, porque eu sei que nem todos que estão assistindo são da área, então, para não ficar maçante, né? E aí o cirurgião objetivou remover os elementos, né, que estavam retidos, com o fechamento da comunicação buco-sinusal, com enxertia óssea em região de maxila e a remoção dos elementos inferiores. Para isso, ele pediu o código TUS de osteoplastias de mandíbula e pediu uma série de materiais, sendo que desses materiais, alguns em quantidade mais de 1, né? Que também é algo muito frequente, né? E aí a gente sempre fica naquela, vai usar, não vai usar, precisa, não precisa, né? E aí foi feita a avaliação da auditoria especializada, né? Aí nós passamos a contar realmente com a avaliação de um dentista, né, na equipe da gestão OPME, que considerou que, dada a complexidade do caso e visando o conforto e a segurança do beneficiário, o procedimento era pertinente e que era pertinente que fosse realizado em ambiente hospitalar sob anestesia geral, né? Em relação aos materiais, né, foi analisado que o hemostático solicitado só seria pertinente se houvesse uma intercorrência com sangramento, né?
Houve uma negativa para o uso de enxertos, dada a possibilidade de enxertia autóloga, e negativa para membranas, aí baseado em evidências, né, por baixa eficácia clínica, de acordo com o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial, e a redução da quantidade de ponta-peso para uma unidade, né? Com isso, nós tínhamos essa cirurgia, ela tinha um custo inicial de R$ 33.285, né? E o valor negociado após consenso ficou de R$ 6.620. Isso eu estou falando do valor de material, tá, gente? Não entra aqui honorário e parte hospitalar, não, tá? Estou falando especificamente do PME. Então, nós tivemos, nesse caso, vejam só, um custo evitado de R$ 26.665, ou seja, 80%. Né? É um impacto muito grande. Na realidade anterior, provavelmente nós teríamos muita dificuldade de discutir com esse dentista e de chegar nesse resultado. Né? O segundo caso é um caso de ortopedia, que um outro grande problema que todas as operadoras com quem eu converso costumam ter, que é a cirurgia de coluna, né? Que não é, eu não acho tão terra de ninguém quanto a bucomaxilo, mas que também tem muito pedido de material, muita sobreposição de códigos, né? As pessoas que lidam com isso conhecem bastante essa realidade, né? Então, nesse caso, foi feito um pedido de cirurgia para um beneficiário de 73 anos, com queixa de dor lombar, refratário ao tratamento conservador, né? Esse indivíduo é portador de uma espôndilo discoartrose de L4 a S1 e uma protusão discal posterior difusa de L4 a S1. Né? Pode passar, André, por favor? Então, foi feito um pedido de cirurgia para esse beneficiário, em que o cirurgião optou pelo bloqueio, né, infiltração de anestésico e ou corticóide no segmento da coluna e denervação facetária para o tratamento da dor. Em termos de códigos de procedimentos, ele pediu a infiltração foraminal ou facetário articular, a denervação percutânea de faceta articular e o bloqueio peridural ou subaracnoide com corticoide. E pediu de materiais uma cânula de bloqueio com estímulo, uma cânula de bloqueio facetário e um catéter epidural. Com a avaliação da auditoria especializada, feita por um ortopedista da equipe da gestão OPME, foi considerado pertinente os bloqueios, né? Só que com uma redução da quantidade, o médico havia pedido uma quantidade de 3 e foram autorizados 2, e a denervação percutânea também, que tinham sido pedidos 3 e foram autorizados 2, visto que os segmentos abordados seriam L4 a L5 e L5 a S1, né? Em relação à análise dos materiais, o cateter epidural foi considerado não pertinente, né, porque é um material mais utilizado para 2 procedimentos, a liberação de aderências e a restauração da dura mater, que não possuem cobertura no rol da ANS. Então, por consequência, se os procedimentos não estão cobertos, o material também não é coberto. E aí, nesse caso, nós tínhamos um valor inicial de 51.150, foi negociado uma redução para 21.609, com um custo evitado de 29.541, ou seja, um percentual de mais de 50%, né? 57,7%. Pode passar, André, por favor? O terceiro caso é um caso de cardiologia, da parte de cardiologia intervencionista, né? Uma angioplastia, em que foi pedido uma cirurgia para um beneficiário de 69 anos, com um quadro de angina, com dispneus moderados e mínimos esforços. Né? Esse paciente tinha uma lesão obstrutiva severa, maior que 70% no terço proximal da artéria circunflexa, e uma lesão obstrutiva severa, maior que 80% no grande vano marginal. E aí a angioplastia transluminal percutânea é a terapêutica preferencial para esse tipo de caso. Pode passar, André, por favor? Já passou. Então, foi feito um pedido de cirurgia e o cirurgião optou pela angioplastia coronariana com implante de estente farmacológico nos 2 segmentos afetados. Como códigos, ele pediu um implante de estente coronário com angioplastia com balão concomitante de um vaso
e a angioplastia transluminal percutânea por balão 1 vaso. Né? E solicitou os materiais que são relacionados a esse procedimento e 2 estentes farmacológicos. Nesse caso, a auditoria especializada foi favorável ao procedimento de implante de estente coronário com ou sem angioplastia por balão, mas houve negativa do procedimento de angioplastia transluminal percutânea por balão pela sobreposição clara de códigos. Né? O procedimento principal já prevê a angioplastia por balão, então seria realmente uma superposição de códigos. E, em relação aos materiais, houve o entendimento, o parecer de que os materiais eram todos pertinentes, as quantidades também pertinentes, porém, houve sucesso na redução dos custos dos materiais através da negociação com os fornecedores. Então, nesse caso, o valor inicial do material era R$ 52.785,50, o valor negociado ficou em R$ 32.937, então, com uma redução aí de R$ 19.848,50, ou seja, 37,6%, obtido através da negociação com os fornecedores. O quarto caso é um outro caso de cirurgia bucomaxilofacial, né? É um pedido de cirurgia para uma beneficiária de 44 anos, com diagnóstico de cistos intraósseos, né? Então, foi identificado pelo exame de imagem um tumor odontogênico na região do ramo mandibular direito, né? O cirurgião solicitou para melhorar a dor da beneficiária e a um quadro de inflamação crônica e de edema facial, ele solicitou os códigos de enxerto ósseo, né, tratamento cirúrgico, osteoplastia de mandíbula e biópsia de boca, que é um procedimento que tem diretriz definida pela ANS, né? Os materiais, foram solicitados vários materiais também relacionados com a cirurgia e alguns em quantidades maior que 1, né? Então, na avaliação do dentista da gestão OPME, concluiu que era favorável, que o procedimento era pertinente, né? Mas houve uma adequação da quantidade dos materiais solicitados, que também foram considerados pertinentes, porém não nas quantidades solicitadas. Então, houve um ajuste dessas quantidades, né, e uma redução do orçamento inicial através da negociação direta com o fornecedor. Então, nesse caso, nós tínhamos um valor inicial de R$ 83.810, através da negociação, esse valor baixou para R$ 33.810, tendo aí uma economia de 50 mil, né, que corresponde a quase 60% do valor inicial. Né? Então, esses são os casos que a gente queria trazer, né, para mostrar para vocês. E, dentro da nossa contextualização, como eu disse, né, a gente realmente considera que essa parceria é uma parceria de muito sucesso, né? A gente vem realmente cada dia melhorando mais, né? Nós fizemos durante os primeiros 6 meses reuniões a cada 15 dias ou a cada 30 dias, dependendo da demanda, para fazermos os ajustes. A gente entende que a autogestão tem peculiaridades e que algumas dessas peculiaridades têm que ser conversadas com a empresa, né? Não dá para tem que customizar, né? Não dá para trazer uma solução pronta e não ajustar. Então, num período inicial, a gente realmente juntava a equipe da auditoria técnica com a equipe do setor de autorização e a equipe da gestão OPME, fazia reuniões operacionais, discutia alguns pontos, né? Acertava, parava algumas arestas, e com isso a gente foi realmente deixando o processo muito redondo, né? E hoje a gente realmente considera que houve um ganho muito grande para a Casa Embrapa, e a gente não trouxe nenhum caso de junta médica, mas
eu queria dizer para vocês que nós também contratamos o serviço de junta médica, que era um problema muito grande que a Casa Embrapa tinha, né? Porque quando a gente... É muito difícil realizar o processo de junta médica de acordo com o normativo da ANS, né? E a gente tinha muita dificuldade em relação a isso, né? E muitas vezes acabava autorizando um procedimento ou procedimentos, né, para um usuário que a gente ficava contrariado, né? Eu, especificamente, ficava muito contrariada, pensando muitas vezes, inclusive, na minha responsabilidade como responsável técnica da operadora, na minha corresponsabilidade, né, naquele procedimento, que eu julgava que não ia trazer benefícios para o paciente, para o beneficiário, mas que, às vezes, por uma questão da gente ter que cumprir o prazo, né, e não haver consenso com o solicitante, e também, muitas vezes, a gente chamava o beneficiário e também não conseguia convencer o beneficiário, né, do que a gente estava dizendo, porque sempre existe uma desconfiança de que o operador esteja tão somente pensando em economia, né, financeira, não na pertinência, não na qualidade de vida da pessoa, né? Então, às vezes, a gente tinha que liberar procedimentos para poder cumprir o prazo assistencial, né, previsto na regulamentação. E, a partir do momento que a gente contratou o serviço de junta médica, nós resolvemos isso, né? Porque hoje o processo de junta médica, quando a gente identifica que não houve consenso com o médico assistente ou com o dentista assistente em relação ao que ele solicitou e à análise da auditoria, nós já solicitamos a abertura do processo de junta, né? E, com isso, a gente tem aí resolvido alguns casos, né? Inclusive casos que, como a Andréa falou, houve abertura de NIP, e a gente conseguiu responder a NIP, né, de forma satisfatória, porque a gente tinha cumprido todo o rito da junta médica e conseguiu demonstrar que, de fato, não era uma questão de economia, né, mas era uma questão de pertinência, de adequação, de garantia da saúde e da qualidade de vida do usuário. É isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição. Caso alguém queira perguntar alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho, né? Só aproveitar para falar assim, que a gente sempre trabalha, o melhor dos mundos, né, doutora, é o consenso. Então, nosso objetivo é sempre buscar o consenso com o solicitante. E, graças a Deus, a gente tem uma taxa de consenso bastante satisfatória. Não teve o consenso, aí o caminho é junta médica, mas o mundo ideal realmente é o consenso e de tirar excesso assim, porque aí, quando eu faço consenso, eu tiro o paciente. Fica uma tratativa de especialista com especialista e deixo o paciente sem estar envolvido, que é o que a gente sempre busca. A gente está aberto para perguntas, quem quiser falar, né, Michele, como que as perguntas já estão aí para a gente ouvir. Sem perguntas por enquanto aqui no chat. Eu tive um professor, viu, Michele, que dizia que quando não havia perguntas, é porque a apresentação tinha sido ou muito boa ou muito ruim. Então, eu fico sempre preocupada quando não existe nenhuma pergunta. Eu ia falar a mesma coisa. Ô, gente, não entenderam nada, eu estava muito... Ô, gente, nenhuma? Bom, botaram muito boa aqui. Temos elogios. Olha, doutora Rita, a olhar para o nosso público, que foi fiel o tempo todo, eu acredito que tenha sido muito boa, sim. Uma pergunta frequente que a gente recebe aqui poderemos compartilhar a apresentação com... aqui, chegou uma da Eunice Pereira, olha lá. Sobre liminares, sobre liminares. Bom, felizmente, a gente não tem muitas, não. Comparando a nossa realidade com de outras operadoras, né?
a gente não tem muita, não. Mas temos alguns casos, sim. Né? Temos alguns casos em relação a medicamentos de alto custo, né? Medicamentos não contemplados no rol, home care. Né? Quantas vidas? 22.500 vidas. 22.500 vidas. Em relação ao liminar, só complementando, existe uma recomendação do CNJ que fala que considerar junta médica em caso de liminar. Então, a junta médica, para o CNJ, ele também pesa. Então, é bem importante. Às vezes, alguns clientes pedem junta médica, a gente fala assim, não, mas não está no rol, não precisa fazer junta. Não, mas a gente sabe que vai virar liminar. Então, faz a junta. Até mesmo por conta dessa recomendação do CNJ. Quantos auditores está perguntando, doutora? São 4, né? Que a doutora falou, 4 auditores na Casa Embrapa, né? Não, além de mim, são 2 médicos auditores e 3 enfermeiros auditores. Contratar ou acordar com algum cirurgião bucomaxilo para avaliar esse pedido e tentar consenso antes de enviar para a junta. No nosso caso aqui, a doutora contratou o serviço, e aí nós temos uma equipe de médicos de buco e de médicos de 100% das especialidades. Como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, se o bucomaxilo está na cidade X, a gente pega de outra cidade para evitar conflito de interesse. Então, é por demanda. A gente tem um time aqui, a gente tem mais ou menos 320 especialistas, e a gente vai mandando por demanda para eles, né? E no caso da contratação com a Casa Embrapa foi um pacote, né, doutor? A gente tem o mais prevalente, a ótima pergunta, o mais prevalente ainda incrível que pareça, ortopedia, coluna, né, que aí pode ser neuro, mas muito ortopedia, mais ortopedia do que neuro, coluna, bucomaxilo, que a gente tem, são os 2 carros-chefe da junta médica. Aqui também, no Brasil todo, são os 2 carros-chefe. Não sei se é porque esses que as operadoras mandam, tá? A gente até tem de card e tudo, mas quando a gente vai avaliar a não pertinência, os nossos processos que são favoráveis a operadoras, quando a gente separa da ortopedia, coluna e bucomaxilo, chega a 90% que é favorável, que a operadora já sabe fazer negativa, a divergência vem bem certinha e o nosso especialista, desempatador, acaba concordando com a operadora, é impressionante. Das outras especialidades, não, já cai um pouquinho, porque cardiologia, por exemplo, é muito específico, vascular, a gente tem de oftalmo, neuro cerebral, essas coisas todas, daqueles neuroestimuladores, mas o maior volume é esse mesmo, coluna e bucomaxilo. Recentemente, nós tivemos casos de genética também, né? Que também é muito específico e, para mim, é quase grego, né? E tivemos caso de onco também, né? Que a gente também... É verdade. Onco, a gente até tem uma quantidade boa de onco. O mais importante na junta médica é fazer muito bem feita a divergência, porque aí a junta médica ela fica bem redondinha. Esse passo a gente também faz. Como passa pela gente antes, e se a gente não conseguir o consenso, a gente vira divergência. Isso é bem importante, porque senão a ANS ela é bem enjoada nas regras dela. E como não são pessoas da área da saúde, eles vão interpretar do jeito que eles acharem que é. A Rúbia está comentando, medicamentos também têm ótimo resultado, especialmente oncológico e imunobiológico, exatamente. E está vindo uma febre aí, né, de medicamento. Também tem radioterapia, essas bracterapia. Assim, graças a Deus a ANS criou a junta médica, gente, de verdade, senão a gente era muito refém, né? Pedidos de reanálise da junta são raros, existem, mas são raros. Né? E a gente sempre... a junta médica ela é muito bem regulamentada pela ANS, né? Muito bem, que eu digo no sentido de que é muito engessada, né? Então, não é nem muito bem, não é um elogio, não, que eu até acho que é engessada demais, mas o normativo é todo muito
muito engessado, né? Então, quando a gente tem pedido de reanálise da junta médica, a gente recorre à própria ANS, que diz que o parecer do especialista, do expert, que foi o desempatador, ele é soberano, né? Então, para que haja uma reanálise, precisa ter um fato novo, né? Então, o solicitante tem que acrescentar algum dado que não tenha sido analisado ainda, ou ele tem que pedir um novo procedimento, ou ele tem que mudar o material, algum fato novo tem que acontecer. Senão, a decisão da junta ela é soberana, como a própria ANS regulamenta. Eu recebi aqui a lista dos mais-mais. O mais realmente é ortopedia, coluna, cirurgia buco ficam quase empatados, aí tem a parte de ortopedia de artroplastia, quadril, alguns traumas que eles pedem materiais, assim, fixadores muito caros, eu não estou falando de urgência, tá? Neurocirurgia, otorrino também tem vindo bastante, cirurgia plástica, principalmente quando houve mudança da DUT agora, que não tem que ter comorbidades associadas, sim, só apenas o abdômen avental, ginecologia por conta das endometrioses, que eles pedem aquele mundo de códigos, né? Neurocirurgia crânio, então esses são os mais, aí depois vai indo, eu acabei de receber os dados aqui. Mas mais da gestão PNE, especificamente, isso, né? especificamente, que é geralzão, pode ser que cada operadora tenha a sua realidade, tá? Eu só queria destacar uma coisa, para esse trabalho funcionar e trazer esses resultados, ele só acontece se a gente tiver esse alinhamento que a doutora Rita falou no início, que a gente teve que ajustar, cada um tem sua realidade. Se a operadora não identificar lá as melhores, o resultado não é da gestão, o resultado é da operadora, porque os melhores, identifica as melhores oportunidades para vir para a gente, esse resultado não acontece. Então, isso é bem importante que a doutora colocou, a gente fazer reunião a cada 15 dias, no início a gente teve que ajustar, são realidades diferentes, e cada operadora, independente da autogestão, cada região do Brasil, ela pode ter realidade diferente. Então, é bem importante isso, que é um resultado feito em conjunto, senão, com certeza, não chegaríamos jamais no resultado. Michele? Eu estou escondidinha aqui. Eu acho que é isso, foi uma discussão extremamente enriquecedora aqui para o nosso público, que não nos deixou nem naquele tempinho sem perguntas. Mais uma vez, em nome da Unidas, agradecer vocês duas por essa disponibilidade, né, e por toparem participar desse bate-papo com a gente, e deixamos aí aberto para sugestões também das filiadas, se quiserem abordar algum outro tema que a gente possa trazer. É de total interesse nosso ajudar a gestão e os técnicos no dia a dia. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, Andréia, doutora Rita, de 1 ou 2 minutos, e aí a gente encerra o evento e libera o pessoal. Eu queria mais uma vez agradecer, né? Agradecer a Andréia pela parceria, agradecer a Unidas pelo convite, né? Dizer que para mim é sempre muito prazeroso ter a oportunidade de trazer, né, temas para discussão. Eu procuro participar sempre que tem Unidas Integra, né, porque eu acho realmente que é muito enriquecedor, como eu disse no início, a gente olhar a realidade de outras afiliadas e tentar entender um pouco melhor o nosso cenário e buscar soluções, né? Então, eu estou à disposição, né? Caso alguém depois queira trocar alguma ideia e tudo mais, só ver com o pessoal aí da Unidas o meu e-mail, o meu telefone, eu estou à disposição. Muito obrigada. Eu também quero agradecer pela oportunidade, nunca tinha participado, né? Parabéns, Unidas, pela iniciativa aí para
toda a diretoria. Michele, muito obrigada, que você foi muito acolhedora também. Doutora Rita, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada, eu me senti assim, nossa, falei, não acredito, fiquei bem feliz mesmo, né? Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito, né? Então, e dizer que eu estou aberta ao que vocês precisarem, independente de trabalho ou não, vocês sabem que eu estou sempre à disposição para qualquer dúvida, para pedir qualquer coisa, que eu estou à disposição de vocês, e para aprender também junto com vocês. Muito obrigada, viu? Boa semana para todos, um beijo aí no coração de todos vocês. Obrigada, pessoal. Até o próximo Integra Unidas. Tchau. Tchau.